Fala galera, beleza? Sou o professor Evandro Gomes de Biologia e estou aqui para ajudar você que está aí preparando para os concursos que estão por vir agora no final do ano. Cursos como? Nós temos os concursos, como o Enem, temos aí as particulares de medicina, a FUVEST, enfim. E nós vamos nessa videoaula falar um dos temas mais importantes, extremamente recorrentes, pode dizer assim, nos concursos, onde você for fazer no Brasil, que é a ecologia. Mas, Evandro, a ecologia é evidente que cai. Só que trabalhar aqui um ponto específico muito importante para vocês. Sabe qual é? Ciclos biogeoquímicos. Então vamos lá, vamos conversar aí sobre ciclos biogeoquímicos. Bom, pessoal, então é o seguinte, em relação aos ciclos biogeoquímicos, nós temos 4 ciclos básicos. É evidente que na natureza não existe só isso. Quais são os 4 ciclos básicos? Água, carbono, oxigênio e nitrogênio, ok? Bom, existe o ciclo do cálcio, ciclo do enxofre, tá? Porém do fósforo, mas esses 4 são porque normalmente os livros dão ênfase muito mais a esses ciclos. Porque são aqueles ciclos que sofrem uma ação direta antropogênica, ou seja, impactante, provocada pelo homem. O ciclo da água, a gente vai começar então falando sobre ele. No ciclo da água, nós temos assim 2 processos interessantes para entender o grande ciclo da água. O ciclo curto e o ciclo longo. No ciclo curto, vamos analisar o seguinte, ele ocorre tanto na região continental, quanto na região marítima ou marinha. Veja só. Muito mais incidente, muito mais intenso na região marinha. Mas por quê? Primeiramente, conceituar a condição. Ciclo curto é aquele onde você simplesmente não tem a participação de compartimentos biológicos. Significa dizer o quê? Que os seres vivos não participam. Então nós temos apenas um processo de evaporação aí. Repito, nós temos aí com uma maior intensidade na região marinha. Lógico, nós temos uma lâmina d'água gigantesca. E nos continentes, rios, lagos, lagoas, açudes, córregos, também há um processo de evaporação. Já o ciclo longo, prestem bem atenção, no ciclo longo nós temos a participação de compartimentos biológicos através do processo de transpiração, especialmente através das plantas, exatamente. Os vegetais são os principais responsáveis pelo processo de transpiração. Não, veja bem, não retirando os animais que também transpiram, mas é realmente incomparável a capacidade de transpiração das plantas, onde 97% dessa água que é absorvida do solo ela é transpirada. Então, isso daí, evidentemente, dá esse feedback, na verdade, essa troca, esse retorno da água para o sistema. Então é o seguinte, o ciclo funciona desta forma, para entender de forma bem simples aí. Então analisa aí bem direitinho como é que funciona. Você tem o quê? No processo de transpiração, no processo de evaporação, os processos aqui vocês têm que trabalhar condições contínuas. Na região oceânica, há um processo de quê? Transpiração. Então nós vamos ver exatamente esses 2 processos, como é que funciona. Então no ambiente marinho, na parte, ou seja, do ciclo curto, temos um processo de evaporação. A evaporação, esta água ela é condensada. Após a condensação, o que acontece? Temos um processo exatamente de precipitação. E voltando rapidamente, veja que não há participação de nenhum ser vivo. Já no ciclo longo, nós temos o quê? Processo de transpiração. Essa água vai evaporar, vai condensar para ocorrer o processo de precipitação. Então percebam que é um processo bem mais longo. Quando essa água volta à superfície terrestre, através das chuvas, ela segue caminhos. Quais são os caminhos? Será encaminhada, obviamente, voltando para o mar, levando nutrientes. Aí vem a questão impactante. Esses nutrientes do solo, ou seja, do continente, são levados para a região marítima. Porém, a região marítima também traz nutrientes para o continente. Lembre-se que nós temos um sistema interessante que fica entre a terra e o mar, que são os manguezais. Então, os manguezais são ecossistemas que apresentam uma grande quantidade de nutrientes inorgânicos e orgânicos também, que serão disponibilizados para os organismos que vivem nessa região e, obviamente, melhorando o desenvolvimento da fauna e da flora desses sistemas e, claro, para o próprio continente. Então,
se liga, então tem um processo de quê? Que vai ser devolvida essa água superficialmente, que aí nós temos um processo chamado de lixiviação, que pode ser benéfica ou maléfica. A lixiviação nem sempre ela é maléfica, dependendo do volume e da capacidade limítrofe do sistema tem para aquela quantidade de chuva. A água também ela pode simplesmente infiltrar, ou seja, ela vai percolar para os lençóis freáticos, dando suporte aos lençóis freáticos. Qual o grande problema ambiental em relação a isso? Que na condição dos lençóis freáticos, se ocorrer, por exemplo, em uma área onde o solo ele é menos denso, onde não há retenção, por exemplo, de substâncias tóxicas, onde há, a gente pode dizer assim, o lançamento, né, de pesticidas, essa chuva encaminhará esses pesticidas exatamente para onde? Para essa região, onde ocorrerá o processo de contaminação do sistema aquífero. E aí realmente fica muito complicado. Então, é necessário sim uma condição de sustentabilidade e um manejo da área onde está se fazendo o plantio. Veja que eu estou falando duas palavras importantes para vocês. Sustentabilidade e manejo. Manejo é como você vai manipular, trabalhar aquele ambiente para impedir o impacto ambiental futuro. Então, esse é o ciclo da água, basicamente é isso. Quando a gente pega agora o ciclo do carbono, veja bem, esse ciclo é muito cobrado. Por quê? Porque existe uma relação direta com as questões efeito estufa, tá? As questões de temperatura global. O ciclo do carbono nós temos, mas Evandro, veja só, o carbono não tem uma baixa concentração na atmosfera? Sim, gente, baixíssima. Porém, quando a gente analisa o contexto mundial, nunca se teve ou se obteve taxas tão altas de dióxido de carbono na atmosfera como nos últimos anos. 2018 foi o ano de maior concentração de dióxido de carbono na atmosfera. E isso está acarretando, obviamente, a gente sabe que tem muita gente que não acredita nessa história, diz que é uma condição, um fato que teria que acontecer. Sim, o aquecimento global é uma condição inerente ao planeta. Só que uma coisa é você ter um aquecimento global natural e outra coisa é você ter ele potencializado pela ação degradante, né, do ser humano. Então o que acontece? O dióxido de carbono ele é emitido, então existem várias fontes de dióxido de carbono de forma natural. Mas vamos lá. Quais são as principais fontes de dióxido de carbono que nós temos? Se liga. Então nós temos como fonte de dióxido de carbono. Aí anota aí, viu, galera? Processo, evidentemente, de respiração, um pouquinho mais a liberação de CO2. Nós temos aí as queimadas, aí nós temos um processo importante. Nós temos também as fábricas que liberam CO2, utilizando como composto, combustível, né, substâncias orgânicas, então libera CO2 também. Mas não é só monóxido, não, CO2 também é liberado sim. Então, basicamente, na decomposição há liberação, processo fermentativo, mas aí são processos muito, em termos de disponibilidade de CO2, muito baixos, tá? Alguns autores, né, algumas discussões falam sobre, cara, a emissão de dióxido de carbono através da ação dos ruminantes. Muito bem, existe isso? Claro que existe, só que para uma condição, mesmo que tenhamos um aumento na produção de gado, na criação de gado, né? A questão da pecuária está realmente gigantesca, isso levaria sim, e é verdade, não seria suficiente para provocar os danos ambientais a nível mundial. Então os danos ambientais a nível mundial, eles são provocados mesmo pela ação humana, cara. Né? Quando nós temos aí as queimadas, não são queimadas estudadas, não são as queimadas ditas queimadas de coroa, que são as queimadas organizadas por engenheiro florestal, né? Nós temos ecologistas, enfim, ecólogos, na verdade. Então, existe essa diferença, hein? Ecólogos e ecologistas, aí tem a diferença, mas aí não é pertinente ao vídeo que a gente está trabalhando agora. Então, veja bem, essa é uma condição que você precisa ter muito cuidado, né? Precisa ter muito cuidado neste ponto aí, beleza? Então, o ciclo é muito simples. Então, veja, a emissão, falei para vocês, então você tem respiração, decomposição, queimadas. A emissão de CO2, esse CO2, obviamente, na atmosfera, ele precisa ser, na verdade, precisa retornar ao sistema. E como ele vai retornar? Simples, galera. E aí vem a importância da manutenção da nossa flora. A única forma desse CO2 retornar ao nosso sistema é através da fotossíntese. Exatamente. E ainda tem gente que pergunta por que nós temos que manter nossa cobertura vegetal realmente preservada. Então tá aí a importância desse camarada. E a relação com a questão do ambiente e no que concerne a questão da temperatura, o que acontece? O CO2, ele sendo
vamos dizer assim, ele vai sendo emitido em grande concentração. Ele faz parte, é o principal gás que faz parte do que nós chamamos de camada estufa, que nós vamos ter dióxido de enxofre, nós temos metano, nós temos monóxido de carbono, mas o CO2 é aquele que retém calor mesmo. Então o que acontece? A radiação ultravioleta passa pela camada de ozônio, tá certo? Uma parte dela, obviamente, é refletida na camada de ozônio, mas continua passando, é importante que passe. Passa pela camada de estufa que fica abaixo da camada de ozônio, atinge a superfície da Terra. Ao atingir a crosta terrestre, nós temos uma modificação, uma mudança no comprimento de onda. Deixa de ser ultravioleta e reflete em infravermelho, uma condição física. Esse infravermelho, o que acontece? A camada de ozônio é uma situação que está trabalhando mais do que a entrada de ultravioleta. Já a camada estufa, com esses gases que eu falei agora há pouco, eles vão reter essa condição de radiação infravermelha para manter um calor. Boa parte desta radiação infravermelha ela sai da atmosfera, porém, com o aumento da concentração de dióxido de carbono, você aumenta a densidade e também a espessura desta camada, provocando o quê? Uma retenção maior e aumentando aí a temperatura no sistema, levando aos grandes problemas ambientais que nós temos no que concerne a efeito estufa, que está aí na televisão, nos jornais, é só você ler um pouquinho e ver que isso não é balela, então existe realmente uma condição impactante. Beleza, galera? Temos aí os 2 primeiros ciclos biogeoquímicos e na próxima videoaula falaremos dos outros 2, oxigênio e nitrogênio. Valeu, galera. Tchau, tchau. E não deixe de ver todos os nossos vídeos. Valeu. Tchau, tchau.